Chegamos à metade de nossa série de estudos sobre princípios e propósitos da Escola Sabatina. Nessa palestra vamos conversar sobre a questão do preparo da lição. É desnecessário dizer que negligenciar o estudo diário da lição é um crime para qualquer professor, mas o estudo superficial e literalmente sem graça é tão grave quanto. Jamais subestime os seus alunos, pois independente do grau de instrução deles, eles sempre perceberão quando você estiver despreparado. Ao mesmo tempo, preparar parece um conceito difícil de entender para gente acostumado ao improviso. Portanto, vamos lá. Preparar significa parar antes, tomar tempo para anteceder o que vai acontecer. Quem se prepara sabe, quem se prepara conhece, quem se prepara é capaz de superar até as limitações pessoais. Ao escrever sobre o estudo da Bíblia, Ellen White é contundente. Procure conhecer antes de comentar. Jamais invente, ache ou especule. Conheça, procure, examine as Escrituras. Inclusive, ela aconselha que aos sábados à tarde você tome conhecimento do tema a ser abordado durante a semana e estude o conteúdo da lição. Afinal, aos sábados, você tem tempo para separar para esse estudo. Assista agora mais um tema da série Ensinando com Sucesso, onde o pastor Adolfo Soares trará algumas dicas de como planejar uma boa lição da Escola Sabatina. No ano de 2009, um grupo de 65 historiadores escolheu Abraham Lincoln como o melhor presidente que os Estados Unidos já tiveram. Nascido na miséria, Lincoln enfrentou a derrota ao longo de toda a sua vida. Entre seu histórico de fracassos, podemos mencionar que perdeu 8 eleições, teve um colapso nervoso e fracassou 2 vezes nos negócios. Diante desse histórico negativo impressionante, eu me pergunto, qual o segredo deste grande estadista para tornar-se vitorioso, a despeito de tantas dificuldades? Além da persistência, provavelmente o sucesso de Lincoln radicou num ponto: planejamento. Neste sentido, numa certa ocasião ele afirmou: se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 horas afiando o meu machado. Aqui está o grande segredo da vida inspiradora deste notável ex-presidente. Ele planejava. Sendo assim, a vitória não veio por acaso. O que é planejar? De acordo com a educadora Claudia Turra, planejamento é um conjunto de ações coordenadas entre si com o propósito de obter um resultado desejado. A partir dessa definição, podemos entender que planejar envolve ações diversas: seleção e leitura de livros, escolha dos materiais adequados, estudo da Bíblia, estudo da lição, estudo de livros de Ellen White, etc. Esse conjunto de ações deve relacionar-se, ou seja, deve apontar na mesma direção, deve colaborar com os objetivos propostos, deve facilitar o processo ensino-aprendizado. O objetivo do planejamento é obter resultados apropriados. Há alvos a serem alcançados, de ordem cognitiva, social, emocional, física e espiritual, e o ato de planejar colabora com isso. Tratemos da importância do planejamento da lição. Planejar a lição da Escola Sabatina traz muitas vantagens, tanto para o professor quanto para os alunos. Daí a importância de gastar tempo nisso. Algumas dessas vantagens são as seguintes. O planejamento permite que a lição mantenha o rumo certo, avançando na direção dos objetivos estabelecidos. Permite economizar e controlar o tempo, pois sabemos exatamente o que será feito com a classe e quanto tempo pretende se gastar em cada atividade. O planejamento também lembra o professor os elementos essenciais para a aula: quais livros serão usados, que atividades serão feitas, que perguntas serão trabalhadas, qual o método a ser praticado, que tarefas serão solicitadas, etc. Vamos agora aos componentes básicos de um planejamento: tema geral, tópico específico, materiais necessários, objetivos desejados. Os objetivos são saber, que tem a ver com conhecimento,
sentir, que tem a ver com atitudes, valores e compromissos, fazer, que tem a ver com habilidades e comportamentos, e logo depois então temos o esquema da lição, que trata da estratégia, que trata do tempo, trata do objetivo e a atividade. Você observou que o modelo apresentado contém diversos componentes e eu vou explicar cada item. Comecemos pelo tema geral. O tema geral é o assunto que será apresentado, colocado de modo amplo, geral. Por exemplo, oração. O próximo item é o tópico específico e se refere à abordagem que se fará do tema geral escolhido. É como dizer, meu tema escolhido é tão amplo que eu preciso ir mais ao ponto, preciso focalizar apenas uma parte desse tema. Especificar o tópico permite concentrar a discussão, fugindo da tentação de querer falar de tudo e no final não falar de nada. Por exemplo, em vez de dizer que vamos falar da oração, podemos especificar, dizendo que vamos falar dos benefícios da oração intercessória. Um outro item se refere aos materiais necessários. Nesta parte do planejamento, devem constar os objetos, as coisas que ajudarão no processo de ensino-aprendizado. Essa lista pode conter Bíblia, dicionários, livro Educação de Ellen White, pincel, cartolina, mas você também poderá precisar de mapas, tecido, fita adesiva, computador. Tudo depende do tema e das atividades planejadas. Por que devemos usar objetos ou coisas em nossa lição? Porque objetos ou materiais facilitam a compreensão de verdades ou de temas abstratos. Por exemplo, ao tratar do tema oração, você pode confeccionar e entregar um tapete personalizado de oração para cada membro da sua classe. Ou, ao falar de pureza, você pode entregar um pedaço de tecido de linho branco como símbolo de uma vida limpa, pura. O próximo item é objetivos desejados. Gente, toda vez que nós queremos sair de férias, nós temos objetivos em mente. Ir até uma praia, passar alguns dias num hotel fazenda. Na medida do possível, esses objetivos são específicos. Por isso, em vez de dizer eu vou tirar férias no mês de julho, nós preferimos planejar mais ou menos assim. Vamos sair de férias no dia 7 de julho, vamos retornar para casa no dia 28 de julho à noite. E os que são mais detalhistas esquematizam um roteiro de viagem, que inclui os hotéis, o carro a ser alugado, parques a serem visitados, etc. No planejamento de uma aula, não pode ser diferente. Todo professor precisa ter clareza dos objetivos que pretende alcançar. Além disso, considerando que temos uma compreensão integral e holística do ser humano, os objetivos precisam contemplar os aspectos cognitivo, que é o saber, afetivo-emocional, que é o sentir, e físico, que é o fazer. Vamos a uma breve descrição da natureza de cada objetivo específico. O saber tem a ver com conhecimento. Esses objetivos têm a ver com recordar, compreender, memorizar, listar, analisar, avaliar, etc. Temos também o sentir, que se relaciona a atitudes, valores e compromissos. Esses objetivos têm a ver com prestar atenção, participar, gastar tempo, praticar, imitar, criar, desenvolver, administrar, etc. E também temos o fazer, que se relaciona a atividades e comportamentos. Esses objetivos têm a ver com reagir, aceitar, valorizar, rejeitar, louvar, priorizar, alegrar-se, amar, concordar, internalizar, comprometer-se, etc. Outro tópico se refere à estratégia, que é qualquer situação de ensino-aprendizagem em que se articulam meios para facilitar a consecução dos objetivos. Uma estratégia, então, é um modo ou técnica usado pelo professor para conduzir a aula. Nos capítulos 6 e 7 do livro que você tem em mãos, Ensinando com Sucesso, você encontra alguns exemplos de estratégias adequadas para serem usadas na escola sabatina. Outro tópico é tempo. Professor, é fundamental que o professor saiba quantos minutos gastará com cada atividade, a fim de que tenha noção clara de sua intervenção com o grupo. Um próximo tópico do planejamento é a atividade. Este último elemento do plano proposto se refere a situações criadas pelo professor para que o aluno viva certas experiências julgadas necessárias para acarretar mudanças intelectuais, afetivas e motoras.
Ao terminar este capítulo, eu lembro a você uma frase do treinador Bernardinho, que é o maior campeão da história do voleibol. Ele já acumulou em sua carreira vitoriosa mais de 30 títulos importantes em pouco mais de 20 anos de profissão, especialmente dirigindo as seleções brasileiras feminina e masculina. Certa ocasião, ele disse: é importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las. Professor e professora da Escola Sabatina, a nossa meta suprema é a vida eterna, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na companhia de nossos familiares e amigos. Aqui nesta terra, estamos nos preparando e o estudo da lição, sábado após sábado, é parte essencial desse preparo. Portanto, vamos planejar nossas ações, tornando o estudo semanal mais proveitoso e transformador. Podemos conseguir isso pela graça de Deus. Meu querido professor e minha querida professora da Escola Sabatina, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu ministério, a fim de que você continue sendo uma bênção sábado após sábado na sua classe e que o Espírito Santo capacite você para este sagrado magistério.